Olá, como vão vocês? Meu nome é Luiz Felipe, desse canal Luiz Felipe barra Via Láctea Literária e do perfil literário no Insta, que é Via Láctea, ponto literária, tudo junto, sem acento e todas as letras minúsculas, nenhuma letra em maiúsculo. E eu recomendo que vocês me sigam por esse perfil literário no Insta, porque lá temos um contato mais próximo, vocês ficam a par das minhas leituras para o mês, minhas metas literárias para o mês. E também por lá eu faço muitas resenhas, coloco notas e tudo de acordo com a sugestão de vocês, é claro. Então é por isso que eu recomendo que vocês me sigam e também porque se iniciou um novo quadro nesse meu perfil literário que é Lendo Clássicos Infantos Juvenis. E um desses livros que estão aqui hoje, que eu vou falar sobre as metas literárias do mês de março e os livros que eu li, que graças a Deus eu consegui ler todos os livros e ainda teve uma leitura adicional por conta desse período que nós estamos mais em casa por conta da quarentena. Eu consegui colocar essa leitura adicional e um desses livros, ele inicia esse novo quadro que é Lendo Clássicos Infantos-Juvenis. É claro que eu já li outros clássicos infantos-juvenis quando criança, principalmente o livro O Ursinho Pooh, de Christopher Robin, que era o nome do Ursinho Pooh, que eu já tinha assistido desenhos animados, e eu tenho o livro que eu li quando eu tinha 7 anos de idade, que ele foi um presente da minha mãe, então eu tenho um apelo emocional muito forte com esse livro. E então, por isso que eu recomendo que vocês me sigam nesse perfil literário, se vocês quiserem e puderem. Então, começando pelo livro que eu disse que inicia esse quadro, Lendo Clássicos Infanto-Juvenis, que eu considero esse livro um clássico infanto-juvenil, que é O Rei Leão. Esse livro, ele foi uma adaptação do filme que foi lançado recentemente, se eu não me engano, nesse ano que passou, 2019, pela Disney World, e da editora Universo dos Livros, escrito e adaptado pela autora Elizabeth Hundick, que é muito conhecida por essas adaptações. Ela fez adaptações de outros livros, como A Bela e a Fera, Malévola, que eu também quero muito, e muitos outros livros. Eu não vou aprofundar muito na história, porque como a maioria de vocês conhecem, eu não assisti o filme, eu não vou mentir que eu nunca tive interesse em assistir o filme, mas depois dessa leitura, que foi muito prazerosa, eu vou sim assistir o filme. Foi uma leitura calma, uma leitura fluida. Eu só tinha assistido alguns desenhos animados que eram transmitidos na televisão, na TV. E como eu disse que não vou aprofundar muito, como a maioria de vocês conhecem, essa história, ela gira em torno de Mufasa. Eu só estou checando, sim, Mufasa. Eu só estava checando o nome da mãe de Simba. Sim, se passa nessa família, é ambientado numa savana africana, e onde há essa família que é Mufasa, a mulher dele, que é a esposa, e o seu filho, que é o filhotinho muito fofo, que está aqui na capa desse livro, que é Simba. E ele também tem um irmão que é coligado com as hienas, que eram as principais inimigas dos leões, e o seu irmão Scar, ele sempre construiu esse sentimento de inveja e rancor em relação ao seu irmão, porque ele era o irmão mais novo, e a maioria das práticas mais perigosas, como a caça, era veiculada ao seu irmão Mufasa e não a ele. Então ele construiu esse sentimento de raiva e de inveja, e ele ficou com mais ódio ainda quando houve a cerimônia que a maioria dos animais. Então tem uma descrição muito forte nesse livro sobre a cerimônia quando Simba ele é coroado. Ele é mostrado para todos os outros animais para que um dia ele seja coroado o rei daquela savana africana, e isso ocorre depois que tem muito uma tragédia ruim com o pai dele por intermédio do seu irmão que não gostava dele, que é Scar. E também através desse livro nós vamos conhecer os famosos Timão e Pumba, que são muito engraçados. Então esse livro é um misto de emoções. Ele tem sofrimento, ele tem a tristeza, ele tem alegria, tem felicidade. Então tem muitos momentos marcantes nesse livro. E o design dele é muito bonito. Aqui atrás tem Simba, já adulto, Timão e Pumba. Não sei se dá para vocês perceberem muito bem. E
ele, na maior parte, quer dizer, em todos os capítulos, se iniciando os capítulos, tem esses desenhos que são da savana africana e ele começa o capítulo também com um desenho. Então ele é muito bonito e eu recomendo muito para crianças lerem, terem essa... porque é um livro de literatura infantil. Sim. O outro livro que, sem sombra de dúvidas, o outro livro que eu li, sem sombra de dúvidas, foi uma das leituras mais prazerosas do mês de março, que foi Você Nasceu para Isso, da editora Intrínseca, e escrito pela autora Elizabeth Sykes. E a borda dele, as folhas dele são todas em vermelho, eu acho isso muito bonito. E aqui já no prefácio nós somos instigados a ler esse livro. Eu gostei muito desse livro, tanto que tem resenha dele no meu perfil literário no Insta, que é vialactea.literária. E eu dei a nota máxima, que foi 5/5, porque eu gostei muito da leitura desse livro. Eu gostei, mas como a maioria das pessoas falam, é uma leitura realmente agoniante. É um thriller psicológico que realmente nos instiga do início até o fim, para nós sabermos o que vai acontecer no desenlace da história desse livro. Aqui nós temos um casal que... Aqui nós temos um casal que é Mary e Sam, que moram em um apartamento em Nova York. Ela trabalhava organizando cenários para propagandas televisivas, cujo trabalho seu marido considerava inútil, e ele era professor universitário, mas ele é demitido por causas polêmicas que vão ser esclarecidas ao longo do livro. Ele herda uma casa da segunda mulher do seu avô, que é Ida, na Suécia, e é um ambiente totalmente lindo, uma família perfeita, uma mulher que ela deixou seu emprego para se... Ela deixa o seu emprego para se render a esses prazeres familiares, para ser uma mulher do lar, para cuidar do seu lar, da sua família, e o seu marido acha que é realmente isso, mas depois da chegada de sua considerada melhor amiga de infância, que é Frank, nós podemos perceber tudo que de ruim que estava por debaixo do pano. É um livro realmente, assim, que ele, às vezes, eu tive que fechar o livro e depois voltar para ler, porque principalmente as partes de violência infantil, eu considerei forte e realmente nos deixa, assim, chocados e com raiva. Então, os personagens desse livro, como a maioria das pessoas falam nas suas resenhas, isso não é novidade. Ele não são muito cativantes, eles são personagens realmente odiosos. E também eu não vou aprofundar muito nesse livro, porque eu já tenho resenha aqui no canal do YouTube, e também eu não quero que o vídeo fique muito longo. E ele é dividido, os capítulos são divididos entre Mary, Sam e Frank, que é o marido e a esposa, e a sua amiga. A terceira leitura desse mês foi o livro 1822, do escritor e autor Laurentino Gomes, que, além disso, ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, em Maringá. E eu já tinha lido o livro dele, 1808, que é sobre a chegada da família portuguesa, a chegada da família real portuguesa ao Brasil por conta de ameaças de ataque de Napoleão Bonaparte, que praticamente dominou Portugal depois que ele foi embora. E esse aqui é a continuação. E também tem 1889, que eu pretendo ler, mas não é tão recente. Eu vou deixar essa leitura para outros meses à frente. Esse livro aqui, 1822, ele diz: como um homem sábio, uma princesa triste, um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Essa edição é uma edição revista e ampliada. Eu tinha a outra versão, mas ela tinha alguns erros de datas, de nome de pessoas, então eles refizeram, da editora Globo Livros. E o homem sábio aqui nesse livro é José Bonifácio de Andrada e Silva. A princesa triste é a princesa Leopoldina. E agora que eu tô percebendo como esse livro está... como
as folhas desse livro ao redor estão sujas, meu Deus. Porque eu tenho muito cuidado com meus livros e eu estava levando para ler na mochila, no colégio, e acabou sujando. E o escocês louco por dinheiro é Thomas Alexander Cochrane, que foi um mercenário, que ele pode ser considerado vilão e herói do Brasil, porque ele ajudou Dom Pedro I a tornar o Brasil um país independente, mas ele também saqueou sem piedade a população de São Luís do Maranhão, e isso causou um ódio muito grande das pessoas em relação a ele. E aqui nesse livro, como o outro, ele tem como um dos personagens principais, personagens não, que foram figuras reais, Dom João VI e Carlota Joaquina, que era esse casal, e aqui nós temos Dom Pedro I e a imperatriz que se tornou princesa do Brasil, Carlota Joaquina. E aqui nós vamos ver como se deu o dia do fico, que não era tão imponente como é retratado no quadro do pintor Américo. E vamos perceber como se deu a formação do Brasil, a transação do Brasil de colônia para país independente. E esse livro, eu gosto muito dele, dos livros dessa editora e desse autor, porque ele também nos apresenta algumas imagens daquela época que está sendo citada o livro. Sempre ele tem duas partes com as imagens em textura diferente do livro, que não é na folha amarelinha, é a folha como papel de revista mesmo. E aqui nós temos outra imagem de pessoas daquela época, de Dom Pedro I, como se deu a morte de Dom Pedro I e muitos outros eventos. A terceira leitura desse mês foi... Quer dizer, a quarta, me desculpem. Foi um livro que eu queria muito, mas eu não vou mentir. Eu já li... É uma das minhas autoras favoritas da literatura brasileira. Eu já tinha lido outros livros... Outro livro dela, que é A Hora da Estrela, que é um dos meus livros preferidos, que é Crônicas para Jovens de Amor e Amizade, da autora Clarice Lispector, da editora Rocco Jovens Leitores, que é da editora Rocco, só que voltada para leitores do público mais jovem. E aqui são crônicas, que são histórias do dia a dia, que aborda esses temas familiares, esses temas de amigos, de colégio, tratada de uma forma mais sensível mesmo. E tem alguns contos aqui, no total são vários contos. Um dos contos que eu mais gostei foi Saudade, que é o último, Amor praticam feminino e masculino. Eu gostei de muitos contos desse... Contos não, crônicas, me desculpem, desse livro. E tem algumas bem curtas, tem algumas mais longas, como por exemplo a primeira, que é Amor e Morredouro, e a folha dele é branca. Eu pensei que a folha dele fosse amarelinha, mas a folha dele é branca. Mas tem outros bem mais curtos, como Ao que Leva ao Amor. E eu vou encontrar outro bem curto aqui para eu poder ler para vocês, como A Comunicação Muda, que ele retrata sobre a solidão. O que nos salva da solidão é a solidão de cada um dos outros. Às vezes, quando duas pessoas estão juntas, apesar de falarem, o que elas comunicam silenciosamente uma a outra é o sentimento de solidão. E Clarice Lispector, ela sabia muito bem abordar esses temas como solidão. E a capa desse livro, ela é bem... retrô, de certa forma, dá um sentimento até nostálgico mesmo, com duas pessoas entrelaçando seus braços um no bolso da outra. Bem vibe 2017, 2017 não, 2007, 2008, esse período. E eu sempre falo que para ler os livros de Clarice Lispector, a pessoa tem que ter mais atenção, sim, e tem que ter mais sensibilidade, porque ela faz a interpretação
dos textos e coloca isso em suas crônicas, em suas histórias, em seus livros, em suas obras, mas de uma forma delicada e de uma forma do ponto de vista dela. Ou seja, ela não coloca do ponto de vista do senso comum, ela coloca o ponto de vista dela sobre suas obras. E esse é um livro bem curtinho, são 141 páginas, e eu gostei, mas não foi o meu favorito. Teve uns contos que eu gostei, tem umas crônicas que eu gostei mais, teve outras crônicas que eu gostei menos. O quinto livro desse mês que eu li foi um livro também que eu queria ler há muito tempo. É um clássico, foi lançado em 1813, mas ainda se faz muito presente também, que é Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. Essa, muitas edições são conhecidas, mas essa edição aqui foi lançada mais recentemente, da editora Nova Fronteira, que é uma coleção limitada, uma coleção especial e limitada do Clássicos de Ouro. Essas coleções são muito conhecidas de Nova Fronteira, tem Moby Dick e muitos outros livros. Essa edição ela foi lançada recentemente, como eu disse, em 2018. E aqui nos é apresentado a família de Mrs. Bennet, que é a senhora Bennet e o senhor Bennet, que tem 5 filhas, que duas mais velhas que são Jane e Elizabeth, e duas mais novas que são Lizzie e Lydia, e a outra que é a mais estudiosa de todas, que é Kitty. E aqui nós vamos perceber que essa família ela não está com a condição financeira, é tratada mais o ambiente da burguesia, que nós vamos adentrar no mundo de chás da tarde, de bailes, de visitas e muitos outros acontecimentos. E praticamente uma das maiores ocupações da senhora Bennet é procurar pretendentes para casar suas filhas. Porém, Jane e Elizabeth não são muito afeitas a essas convenções, principalmente Elizabeth. Ela não dá muita importância a esse tipo de coisa. E já também tem resenha desse livro no meu perfil literário do Instagram, que é vialactia.literária. E eu também dei nota máxima 5/5. Não, desculpem. Eu dei nota 4/5 desse livro e eu coloquei uma justificativa lá, que vocês podem entrar no meu perfil e ver, porque eu não dei um ponto a mais nesse livro. E a chegada do Sr. Bingley, que era um homem rico e solteiro, ele acalenta ainda mais essa vontade e o desejo da senhora Bennet de casar as suas filhas. E ainda mais quando chega um amigo com ele, que é Sr. Darcy, que é um homem solteiro também e ainda mais rico do que ele. Porém, ele ofende Elizabeth, que é uma de suas filhas, num baile, dizendo que ela não era tão bonita quanto as outras pessoas diziam. E também ele teve uma postura orgulhosa. Ele não ligava, ele não dava atenção para outras pessoas no baile, somente para aquele círculo de amizade que ele estava situado, que era com o Sr. Bingley e outras pessoas que estavam no baile. E por conta disso, ela cria uma aversão e um preconceito em relação a ele, com opiniões previamente elaboradas de outras pessoas, principalmente do Sr. Wickham, que ao longo do livro ele é desmascarado porque ele não era o que as outras pessoas pensavam que ele era. E até a própria mãe dela, que queria casar as filhas com um homem rico, um homem de posses, ela também começa a criar esse preconceito em relação a ele. E o orgulho nesse livro ele vem por meio de Elizabeth, da senhora de Elizabeth e do senhor Darcy, por meio de principalmente ela não aceitar que ela gostava dele realmente, apesar dele ter sido orgulhoso no início. Depois ela vai descobrindo que ele não era um homem ruim e tão orgulhoso como ela pensava. E o preconceito ele vem por meio desse encontro de ascensão social com desigualdade, com desprezo social, quando uma classe burguesa ela não aceita
a postura de outra classe burguesa por conta dessa outra classe não ter o poder aquisitivo, não ter as condições financeiras que eles tinham, ou seja, eles não tinham alto poder aquisitivo como essa outra classe tinha, e por conta disso havia essa relação de desprezo entre essas duas classes. Eu vou confessar que eu não me surpreendi tanto. O início dessa leitura ela foi um pouco monótona, mas a partir do clímax, a partir do pontapé inicial, realmente, a leitura ela começou a se tornar muito fluida, mas eu achei que o orgulho, esse título, Orgulho e Preconceito, ele seria mais abordado no livro, e também o relacionamento entre os dois personagens, que a maioria de vocês devem saber porque também é relatado em filmes, seria mais abordado na trama. Mas, afinal de contas, foi uma leitura boa. A sexta leitura desse mês foi um livro que eu também queria ler muito, que é Noite em Caracas, da editora Intrínseca. Vocês deram para perceber que eu gosto muito da editora Intrínseca, da autora Karina Sensborgo. Esse livro, ele tem uma textura... Eu nunca vi um livro com uma textura tão fofa. Ele tem essa cor aqui atrás, rosa goiaba. E ele retrata uma magoa de tristeza que há na vida de Adélia Falcon, porque ela perde sua mãe, a mãe dela tinha câncer, e ela se vê em meio a uma sociedade venezuelana praticamente toda devastada, porque ela vivia em Caracas e sua mãe falece. Depois que ela volta para casa, ela percebe que seu apartamento ele está invadido por mulheres totalmente arrogantes, sem compaixão, se não sabiam nem ao menos o significado da palavra empatia pelo próximo. E a partir desse momento, ela vai na casa de sua vizinha e ela encontra... Isso não é spoiler, gente, porque isso está escrito bem aqui, se vocês comprarem o livro. Tanto que ela tem uma cor muito bonita aqui dentro também, que é esse verde água. Está escrito aqui. E nessa parte também da capa, e ela encontra essa vizinha dela, que é a Aurora Peralta, filha de Júlia Peralta, morta na sala, mas não havia nenhum vestígio de que ela tinha sido assassinada ou que ela se suicidou. Então ela comete um ato, um delito horrível com o corpo dessa mulher, porque ela encontra documentos em cima da mesa que podiam salvar a vida dela. Então ela pensou naquele momento, é agora ou nunca. Então ela tinha que fazer aquilo para poder sobreviver em meio a todo aquele caos que ela estava vivendo. É uma história muito trágica, é uma história triste, mas é uma história que nos engrandece como ser humano, é uma história que ela nos faz repensar, refletir sobre as questões humanas e tudo mais. E a partir desse momento ela começa uma saga pela sua sobrevivência. Não é nem para viver, é realmente para sobreviver. E tem uma parte nesse livro, esse livro tem vários fragmentos que poderiam se tornar favoritos. Eles poderiam se tornar favoritos de qualquer pessoa, e até meu mesmo se tornou favorito, tanto essa parte esse fragmento que está escrito aqui atrás no prefácio do livro. E também uma coisa interessante é que essa autora, é o romance de estreia dessa autora, assim como Você Nasceu para Isso é o romance de estreia da autora Michelle Sykes, esse aqui é o romance de estreia da autora Karina Sensborgo. Ela nasceu em Caracas e hoje em dia ela mora em Madrid. E o interessante é que essa personagem, Adelaida, ela se desloca de Caracas clandestinamente, com passaporte e identidade falsa, para viver em Madrid. Então é algo muito interessante que ela soube colocar no livro, e também já tem resenha no meu perfil literário. Esse vídeo está ficando muito longo, mas eu vou terminar. E o último livro, que foi a leitura adicional que eu falei pra vocês, é um livro que eu ganhei da colega da minha mãe, e para trocar num sebo, mas eu li, e é o segundo livro que eu leio dessa autora, Emily Grinfield, da editora Novo Conceito, e é Questões do Coração. Eu já tinha lido Ame o que é Seu. E está escrito aqui: as pessoas que você mais ama são as mais difíceis de manter por perto.
Como eu conheço Emily Grinfield, essa autora, ela tem essa perspicácia de colocar de colocar diálogos mais descritivos, o que acaba enriquecendo muito mais a leitura. E aqui nós vamos encontrar duas personagens, que é Valerie e Tessa, onde a vida dessas duas mulheres que têm uma paixão avassaladora pelas suas famílias, e principalmente pelos seus filhos, acaba se entrelaçando, se cruzando de uma forma inimaginável. Porque o filho de Valerie, que é uma advogada bem-sucedida, independente, que foi abandonada pelo seu noivo, ele tem um acidente quando ele está assando marshmallows no aniversário infantil na casa de um amigo, e ele queima a parte do rosto. E quem vai cuidar dele é um cirurgião pediátrico famoso em Boston, porque a maioria dos livros da autora Emily Grinfield são ambientados em cidades dos Estados Unidos. Ele é cuidado por esse cirurgião pediátrico que é Nick, que é o marido de Tessa, que é essa mulher que deixa de ser professora para cuidar mais da sua família e dos seus dois filhos, que é Frank, um menino de 2 anos de idade, e eu sempre me esqueço o nome da filha dela, mas é uma menina de 4 anos de idade. E depois disso, ele começa a. Ele passa o ele passa dessa barreira de médico e paciente e começa a ter uma relação íntima com a mãe dessa criança, e depois disso começam a ocorrer vários conflitos. Então foi isso, gente. O vídeo já ficou longo demais. Eu espero que vocês assistam até o final. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, divulguem para outros. E é isso.